Olá, querido, olá, querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem aí muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar, e pode compartilhar, fale para outros do canal do YouTube da ADVEC. Vai ser bênção. Um forte abraço. Bom dia, queridos, a paz de Cristo para todos. Esse é o dia que nos fez o Senhor, por isso nos alegramos e regozijamo-nos nele. Mais uma vez estamos aqui para receber a palavra de Deus, para adorar o Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que você tenha um domingo abençoado, um dia de bênçãos na sua casa, junto com a sua família, e que você possa aproveitar esse tempo para a edificação da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, te damos graças por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo, para aprendermos a tua palavra, para celebrarmos o teu nome, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Oremos pedindo, ó Deus, a tua bênção sobre cada servo teu que irá ministrar nesse altar, os teus filhos que vão louvar o teu nome e aquele que irá ministrar a tua palavra. Que seja um dia de bênção para aqueles irmãos que estão nos acompanhando agora. Muitos em casa, outros no trabalho, mas estão recebendo, Senhor, esta mensagem. Que ela seja de crescimento, que aumente a fé e que nós possamos produzir frutos no teu reino. Nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. O Senhor é digno, Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o nosso louvor. Glória a Deus. Vamos exaltar aquele que é bom em todo tempo. Em todo tempo nós podemos contar com a bondade e com a fidelidade de Deus. Então vamos celebrar a Ele com alegria. Aí onde você estiver na sua casa, celebre ao Senhor com as palmas. Cante a Ele com alegria, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Declare conosco. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és.
Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor nosso Deus, que nos garante em todos os momentos. Ele nos dará em justa medida a chuva, querido. Os nossos lagares irão transbordar. Ele nos garante isso. Então eu te convido a se alegrar no Senhor. Sabe por quê? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Prometeu e Ele está conosco. Todos os dias da nossa vida Ele está conosco. O controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E o choro dura uma noite.
Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, eu quero falar para você que nós temos aí uma programação toda especial na nossa igreja. Logo mais, 18h30, nosso culto de celebração. Segunda-feira, amanhã, nós temos o trabalho do Dois Deus, nosso trabalho dos adolescentes, 7h. Terça-feira, o culto da palavra, também às 7h. Quarta-feira, o encontro de mulheres. Deus tem abençoado tremendamente esse trabalho. Todas as quartas-feiras, nesse período, nós estamos com o culto de mulheres, o encontro de mulheres vitoriosas. Quinta-feira, o culto da vitória, sempre uma palavra profética, uma palavra de fé. E nessa próxima quinta-feira eu estarei ministrando uma palavra também de Deus para o seu coração. Então fique ligado aí na nossa programação dessa semana e seja muito, muito abençoado com essa programação. Por falar em bênção, em ser abençoado, eu quero te convidar agora também para você exercer como crente, como servo de Deus, como membro dessa igreja, como parte desse rebanho, o seu compromisso e a sua liberalidade. Você sabe que a igreja ela tem muitos compromissos. E quem mantém a igreja, em primeira instância, é Deus. Ele é o supridor de todas as coisas, Ele é o nosso Jeová Jirê. Mas também nós sabemos que nós, como membros da igreja, é que provemos os recursos, né? Através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Daqui não vem dinheiro de instituição nenhuma, não vem de político, de governo, não vem de lugar nenhum, senão da liberalidade dos membros da igreja, dos servos do Senhor, que são ofertantes liberais, que são dizimistas fiéis. Então, querido, não deixe de exercer a sua liberalidade, não deixe de assumir o seu compromisso como membro do corpo de Cristo, como crente que você é, que fiel à igreja, fiel à palavra de Deus. Você vai poder agora ofertar, você vai poder dizimar, você vai ver aí os números das contas da igreja. Se você for, por exemplo, utilizar o cartão de crédito, e não utilizou ainda no nosso site, você vai ter que preencher aí rapidamente um cadastro, né? Um cadastro muito pequeno, muito rápido, e vai ser preenchido somente uma vez, e das outras vezes você não vai precisar preencher mais. Mas você pode aí usar os canais aí do site da igreja, os canais eletrônicos, né? Para que você possa efetuar o seu dízimo e a sua oferta. Nós temos tido muitos compromissos. Imagina esse início de mês. No início do mês é quando os maiores compromissos da igreja são cumpridos, são honrados. E é justamente nesse período que estão as maiores necessidades. Então eu te peço, você, querido, que pode, dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que Deus tem te proporcionado, dentro da bênção que você tem recebido, reparta aí a sua bênção. Invista no reino de Deus, semeie numa terra fértil, e eu tenho certeza que haverá uma multiplicação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu declaro que aquilo que você está semeando não vai fazer falta para você, ao contrário disso, haverá uma multiplicação a 30, a 60, a 100 por 1, e que o Senhor te dê uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que venha sobre o seu colo, venha sobre a sua vida. Eu declaro essa palavra profética de Deus para você, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e abençoar agora todos os nossos ofertantes e dizimistas, em nome de Jesus. Receba essa palavra, aproveitando também dizer para você que você não somente pode ofertar aí através do site, mas você pode passar aqui na igreja, no horário comercial, durante o dia. Nós temos pastores para abençoar você, a secretaria da igreja está funcionando, assim como também as nossas filiais também estão funcionando todos os dias, e você pode ir lá na filial também, entregar o seu dízimo, a sua oferta, pedir uma oração, tirar um tempo para você orar, que o templo estará aberto para te receber. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo a vida dos ofertantes e dos dizimistas da tua casa, que haja uma multiplicação, que aquilo que o teu povo tem entregue não faça falta, mas que promova, Senhor, uma colheita extraordinária dessa semeadura, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, eu quero agora aproveitar e chamar aqui para ministrar a palavra de Deus essa manhã, um dos nossos jovens pastores, nossos jovens pregadores, muito dedicado na área do ensino, que é o pastor Jean Douglas. Eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida com essa mensagem e que você abra o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir
pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Bom dia, a paz de Cristo a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, com essa oportunidade de ministrar a Escola Bíblica Dominical. Eu quero, desde já, deixar aqui o meu agradecimento ao pastor, nosso pastor Silas Malafaia, pastor Odilton Ângelo, pastor Ronaldo de Jesus, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o Decálogo e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o 5º mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Eu trouxe aqui um slide para ilustrar aqui a lição. Para falar sobre o tema de hoje, que é respeito às hierarquias, eu vou iniciar aqui conceituando rapidamente. Hierarquia é subordinação de certos poderes uns aos outros, é o oposto de anarquia, né? Hierarquia seria o oposto de anarquia. O que é anarquia? Anarquia é um sistema baseado na negação de autoridade, ou seja, a ausência de chefe. Literalmente, a ausência de chefe. Nós vamos falar hoje sobre hierarquia. Podemos destacar 2 elementos quando falamos de hierarquia, que é autoridade e submissão. Tá? Nós sabemos que a fonte de toda autoridade é Deus. Deus é a fonte de toda autoridade. A Bíblia diz que Deus estabeleceu, Romanos capítulo 13, versículo 1, vai dizer que toda autoridade constituída, ela foi instituída por Deus. Então, nós falamos aqui sobre autoridade, quando se fala de hierarquia, e falamos também sobre submissão à autoridade. São 2 elementos da hierarquia: autoridade, submissão da autoridade. O que é autoridade? Autoridade é o direito irrestrito à liberdade de ação. Quem exerce autoridade promove a submissão de determinado grupo em prol de um objetivo maior. Isso aqui é uma adaptação minha do nosso pastor Gilmar Chaves. A autoridade, ela dirige, orienta, protege e assegura o bem-estar de todos. E para falar de hierarquia, para falar de autoridade, submissão à autoridade, nada melhor do que o modelo da família. A lição de hoje nós vamos abordar mais especificamente, nos ater mais à família, ainda que o 5º mandamento, a gente percebe que Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai ampliar a aplicação do 5º mandamento, não aplicando somente no contexto do relacionamento da família, mas também no contexto do relacionamento patrão-empregado, professor e aluno, e por que não dizer até pastor e ovelhas, quando se fala em autoridade e submissão. Lembrando que submissão, a gente precisa tirar aquela ideia somente de subordinação, porque alguém diz que submissão é também estar debaixo da mesma missão. Logo, quem está submisso, ele está, na verdade, no mesmo propósito, né? No mesmo objetivo. Então, nada melhor do que o modelo da família. Por que o modelo da família? Porque é o modelo primário das relações humanas. Se você quer saber de onde surgiram todas as organizações sociais, sociedades e até mesmo o conceito de Estado, você olha para o modelo da família. Está aqui no próximo slide. A família, ela é a célula máter da sociedade. O que é máter? Mãe, né? A célula mãe. A família é a célula máter da sociedade. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Quando Deus criou, né, o homem e a mulher, machos e fêmeas, criou, deu a eles o domínio sobre tudo. Então, ali surge, né, o primeiro casamento e a primeira família. Então, eu coloquei aqui, o conceito de família precede o conceito de Estado. Né? Isso significa dizer que o Estado não tem autoridade para definir o que é a família. O Estado não tem autoridade. Por quê? Porque o conceito de família, ele antecede o conceito de Estado. O primeiro ambiente onde reconhecemos as figuras de autoridade é justamente aonde? Na família. Reconhecemos na figura dos pais. O primeiro ambiente onde reconhecemos as figuras de autoridade, onde aprendemos o que é respeitar a hierarquia, está justamente na célula máter da sociedade, que é a família. A família, ela é o modelo primário. Todas as civilizações que desprezaram esse conceito de família que nós cristãos defendemos, ela sucumbiu. Ela não permaneceu, ela não resistiu às intempéries do tempo no decorrer da história. A família, ela é a oficina modeladora do caráter e o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Então, é ali
né, que o filho, que a criança começa a receber, né, educação e formação do pai e da mãe, começa a ser moldado, formado o seu caráter. Né? O pai e a mãe é responsável por formar aquele novo cidadão que vai se relacionar e que vai influenciar na sociedade e nos meios onde ele se relaciona, onde ele convive. Então, a família ela modela o caráter, ela é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Por isso que a lição de hoje ela vai acabar se atendo mais à questão da família. E aí, no tópico 1 da revista, nós vamos falar sobre a importância da família. Né? Qual é a importância da família? Em primeiro lugar, vamos destacar, é claro, o papel dos pais. Os pais, eles são responsáveis pela formação dos filhos. O Salmo 127, no versículo 4, compara os filhos a flechas. Ele compara os filhos às flechas, ou seja, dependendo do impulso que essa flecha receber, ela vai chegar mais longe ou não. Ou seja, o pai e a mãe influenciam diretamente sobre os filhos. Tanto o pai quanto a mãe exercem influência e podem até mesmo ser determinantes na formação, né, desse cidadão, né, dessa pessoa. Eles podem ser determinantes no cidadão que formarão. Provérbios 22:6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer, ele não se desviará dele. Nós sabemos que a Bíblia como um todo ela é um livro profético. Mas quando você estuda o livro de Provérbios, né, especificamente, o livro de Provérbios é um livro de princípios, não é um livro profético, é um livro de princípios. Então, quando a Bíblia diz, em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele, é um livro de princípio. Todo princípio, para ele surtir efeito, ele precisa ser praticado. Né? O princípio precisa ser praticado. Ensinar os filhos no caminho do Senhor, no temor do Senhor. E isso vai acabar se destacando muito a figura paterna, a figura do pai, que eu vou abordar agora no próximo ponto, que é a figura paterna, e também vou falar rapidamente da figura da mãe. Na revista tem apenas um ponto falando da função do pai e da função dos pais, de maneira conjunta, mas eu aqui dividi. Vou falar das funções do pai e também das funções da mãe. Por quê? Porque nós estamos estudando o Decálogo. Então, a lição está num contexto veterotestamentário. A gente sabe que na cultura hebreia o que predominava era o pai, era uma sociedade patriarcal. Né? Então, aqui eu coloquei as funções do pai, para a gente entender um pouco sobre a importância, né, da educação dos filhos. O pai. Em primeiro lugar, a função do pai, liderança. Né? O pai, ele tem o dever de exercer a liderança dentro da sua casa. Né? A Bíblia diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Deus colocou o homem como cabeça. O pai, ele é líder. E eu coloquei uma referência bíblica aí que pode parecer que não tem nada a ver com a liderança, mas Marcos 10:45 diz que nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o pai é líder e ele é também servo. É uma liderança, mas é um líder que é servo, ele está ali para servir. O pai é ordem. O pai é proteção, porque essa é uma das funções da autoridade: dirigir, orientar, proteger. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Toda autoridade instituída, ela foi instituída por quem? Por Deus. Então o pai tem o dever de proteger a sua família, proteger a sua casa. O pai também, ele é provisão. O Salmo 128, que na minha concepção, o Salmo 128 é como se Deus estivesse mostrando para nós o que é um modelo de família plena. Né? Ou seja, um modelo de família na ótica divina, o Salmo 128. Ele começa no verso 1 e 2, dizendo: bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, porque ele comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Olha o que o texto está dizendo. Ele comerá do trabalho das tuas mãos. Mas antes disso, no versículo 1, no contexto, ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, vertical, e anda nos seus caminhos, horizontal. Bem-aventurado o homem que é justo e íntegro, porque ele comerá do trabalho das tuas mãos. O homem é responsável pela provisão da sua casa, ele é o provedor. O homem também é responsável pela promoção da sua casa, também está no Salmo 128. Se você continuar lendo o texto fala de uma família, especificamente, uma família específica que é abençoada, mas o texto culmina no último versículo apontando para a prosperidade de Jerusalém. Ou seja, uma sociedade saudável depende de famílias saudáveis. Uma igreja saudável porque tem famílias saudáveis. É isso que significa. E o pai também tem a função de sacerdote.
Como sacerdote do lar, em primeiro lugar, o pai ensina. Provérbios 4:1 fala da importância de ouvir a instrução do pai, né? O pai, ele ensina, está falando do aspecto pedagógico. O pai doutrina. Gênesis 18, a partir do versículo 17 até o 19. No 19, Deus vai dizer para Abraão: Abraão, eu te escolhi para que você ordene os seus filhos e os filhos dos seus filhos, para que a promessa que eu liberei sobre a tua vida também venha sobre eles. Trocando em miúdos, Deus estava dizendo: se a tua descendência, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, Abraão, manifestarem o mesmo tipo de fé que você manifestou, a mesma bênção que eu prometi a você irá alcançá-los. É o que Deus estava dizendo, é uma condicional. Ou seja, o pai tem o dever de doutrinar o seu filho. Está falando do aspecto espiritual. O pai também, ele é exemplo. Efésios 5:1-2 diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por vós em sacrifício de cheiro suave. Apontando aqui, por exemplo, de Deus como nosso Pai eterno, né, nos dando o exemplo, quando Ele entrega o seu Filho. E o próprio Filho também nos deu exemplo. Em João 13,15, ele diz assim: eu fiz isso para que assim como eu faço, façais vós também. Eu vos dei o exemplo para que vocês façam como eu faço. Então o Pai, ele é exemplo. Ele é exemplo. Alguém diz, um provérbio antigo, que a palavra convence, mas os exemplos eles arrastam, né? Tem outra frase que também diz que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, ele é a única. Então não adianta um pai que ensina na sua casa, mas não pratica aquilo que ensina. Mais importante do que você praticar, mais importante do que você falar é você praticar. Ralph Waldo Emerson, ele diz: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O pai, ele tem que ser exemplo. Outra função do pai, o pai prepara o filho para a vida. 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 14, na parte B, Paulo ele diz que não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais entesourar para os filhos. Está falando aqui do aspecto social, enquanto quando o pai como exemplo é o aspecto ético e moral, o pai preparando o filho para a vida está falando do aspecto social. O pai tem o dever de preparar o filho para a vida, não para si mesmo, mas para a vida. Em último lugar, o pai, ele deve ser presente na vida dos filhos. Esse é o aspecto afetivo, psicológico. Nosso pastor Silas Malafaia, ele sempre fala que o homem é um ser biopsicossócio-espiritual. É um ser biológico, é um ser psicológico, é um ser social e é um ser espiritual. E o âmbito, né, o ambiente, o reduto da família é que vai proporcionar que o cidadão, que esse homem se desenvolva em todas as áreas, em todos os aspectos. A mãe não é diferente do pai. As funções da mãe. Eu aqui resumi, não é porque o pai é mais importante que a mãe, ou a mãe é mais importante que o pai, esse não é o sentido, mas é porque, na verdade, a mãe ela é submissa ao marido, como diz o apóstolo Paulo, submissa ao pai, mas no sentido de estar debaixo da mesma missão, ou seja, a mãe tem a mesma função que o pai, ensinar e educar. A mulher ela foi criada em igualdade com o homem. Gênesis 1:27, você vai ver que a imagem divina se refere a ambos e não a um só. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Gênesis 2:18, Deus disse para Adão que faria para ele uma adjutora, né, que lhe seja idônea, né? Ou seja, a mulher como auxiliadora idônea. A mulher administra o lar, participa efetivamente da educação dos filhos. Mas é importante destacar também que na atual conjuntura, né, muitas mulheres trabalham fora e exercem todas essas funções aqui. Faz tudo isso, trabalha fora e ainda dá conta do recado. Isso quando ela não é chefe de família. Nós temos que considerar, né, a nossa conjuntura, né, a pós-modernidade. Essa mulher submissa que Paulo fala é uma mulher que entende o propósito de Deus e entende que ela tem a mesma missão que o pai. Preparar filhos tementes a Deus e filhos para a vida. Esse é um dos aspectos importantes. O tópico 2, continuando, dando prosseguimento à nossa lição, ele vai abordar aqui mais especificamente o texto áureo da lição, que é o que eu citei no início, Êxodo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Esse texto de Êxodo 20, 12, né, quando fala sobre honra, né, na verdade, ele vai além do conceito de obediência, como diz aí o autor da revista.
Parece que o texto está se referindo a genitores de idade avançada, pais já idosos, aqueles que na velhice precisam ser lembrados e ajudados. E esse é um assunto importante nos nossos dias. Por quê? Porque a nossa sociedade, não estou falando só aqui no Brasil, mas no mundo, a juventude é idolatrada. E a velhice ela é temida e desprezada. É isso que acontece. E aí no tópico 2.1 ele diz assim, como é que tratamos os nossos idosos? Aí eu vou falar aqui do Brasil, que eu não vou falar do quintal do vizinho, vou falar do nosso país. Os últimos dados do IBGE de 2017, está registrado lá que a população brasileira com 60 anos ou mais corresponde a mais de 14% da população, ou seja, mais de 30 milhões de pessoas. Mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E nos últimos 10 anos, o número de idosos abandonados em abrigos públicos ele cresceu 30%. Né? Tem muita gente aí, e não é questão de ser pobre só não, irmãos. Tem muita gente aí que tem dinheiro, está nadando na benção, mas pega o pai e joga lá, joga no asilo, joga lá numa casa e abandona e fica lá 1 ano sem ver o pai. 1 ano, 2 anos, né? O tempo vai, o tempo vem e não dá atenção, não procura saber como está, é o que está acontecendo. Estes números eles podem dobrar em menos de 30 anos, levando em conta o quê? Em primeiro lugar, o aumento da expectativa de vida. Né? O ser humano agora ele está vivendo mais, né? E nós esperamos que essa expectativa de vida, tudo sugere que ela vai aumentar. Então, a gente leva em consideração a expectativa de vida e também, no nosso país, a falta de planejamento financeiro. Muitos idosos abandonados, porque o noso país está nos últimos lugares quando se trata de planejamento financeiro, de educação financeira. Agora, olha que interessante essa frase, que eu não sei quem é o autor, mas eu coloquei. Os que constroem uma sociedade na qual a velhice ocupa lugar de honra, pode esperar confiantemente desfrutar do mesmo lugar algum dia. Ou seja, meu querido, você e eu vamos ficar velhos também. Se Deus permitir, nós vamos chegar lá também. Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém, não é verdade? Os que constroem uma sociedade na qual a velhice ocupa lugar de honra, pode esperar confiantemente desfrutar do mesmo lugar algum dia. Jesus, no mandamento áureo da Bíblia, em Mateus 7,12, ele diz, tudo aquilo que quiser que os homens vos façam, façai vós também. É um mandamento. Agora, qual é a resposta bíblica para tudo isso? Eu não vou nem abordar aqui idoso na questão da igreja, eu estou abordando de uma maneira geral, até por causa do tempo. Mas qual é a resposta que a Bíblia nos dá? A resposta bíblica ela está no amor. A resposta bíblica está no amor. Agora, quando falamos do amor, não estamos falando do amor pragma, né? Que é o amor negócio, é o amor troca, é o amor eu te amo se você me ama. Né? É um amor que espera troca, espera recompensa. Não, a Bíblia se refere ao amor ágape, que é um amor incondicional, é um amor que está disposto a sofrer. Olha o texto de 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 7. Paulo ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Agora olha que interessante, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ele é altruísta, ele põe o interesse do outro acima dos nossos próprios. O amor ele tem empatia, ele se coloca no lugar do outro que está sofrendo, que precisa de socorro. É isso que o amor é. O amor da Bíblia é o amor ágape. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Alguém traduz esse texto como, se alguém não tem cuidado dos seus parentes, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus ele é amor. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E Jesus disse que a nossa marca, a marca que identifica o cristão, que caracteriza o cristão, é o amor. Está em João 13, 34 e 35. O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, porque nisto sois conhecidos como meus discípulos, em amardes uns aos outros. Então a resposta bíblica está no amor. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, socorre. Né? Quem ama, estende a mão. A resposta bíblica está no amor.
Agora, a Bíblia fala de recompensas devidas ao tratamento dos pais. Tem recompensa? Tem, está no texto. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 2, que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa, é o primeiro. E qual é a promessa que o texto diz aí? Longevidade. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Qual é a bênção? Longevidade. Mas que longevidade é essa? Aqui subentende-se não somente uma vida longa, mas uma vida longa e abençoada. Meu irmão, viver uma vida qualquer é existir. Aqui não. Aqui está falando de uma vida longa e uma vida significativa, né? Uma vida que faça diferença, nesse sentido. É uma vida longa, mas também abençoada. Agora, em contrapartida, o não cumprimento desse princípio atrai a morte. Êxodo 21, 17 diz que quem amaldiçoa o pai recebe o quê? Morte. Né? Morte. Gálatas 6, 7. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo como implantar, Ele também ceifará. É princípio bíblico, meu irmão. A gente planta, a gente colhe. Você vai colher aquilo que você plantou. Negar o sustento, abandonar os pais é o mesmo que amaldiçoá-los. Né? Provérbios 20, 20 e Provérbios 30, 11. Você deixar de socorrer os teus pais. É interessante que a Bíblia, apesar de falar sobre o papel do pai, né, que o pai deve cumprir, o papel da mãe, falar do papel dos filhos, ela não diz honra o teu pai porque ele é legal. Honra o teu pai porque ele foi perfeito. Não, a Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe, independentemente de qualquer coisa. Honra o teu pai e a tua mãe. Tópico 3. Como o Novo Testamento aplica o 5º mandamento? Como que ele aplica? Né? Honrar o pai e a mãe. O Novo Testamento, ele acompanha o mesmo raciocínio do Antigo no que tange o 5º mandamento. Agora, a gente deve ressaltar que antes de falar nas relações no aspecto horizontal, né, Paulo enfatiza o relacionamento com Cristo, Efésios 5, 21. Quando ele fala da família, do relacionamento patrão-empregado, quando Paulo fala das relações sociais, no versículo 21, que antecede o texto de Efésios 6, ele diz que sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, está falando para crente, para cristão. Está falando de uma família cristã, de um pai cristão, de filhos cristãos, né, uma família de cristãos. Então, qual é o dever do pai cristão? Os pais devem evitar cobrar exageradamente os seus filhos e tratá-los com sabedoria e mansidão. Em Colossenses 3:21, Paulo fala que tem pai que irrita o filho, né, e desanima o filho. Ou seja, o que é isso? É o pai que cobra exageradamente o filho. Né, tem pai que às vezes projeta muito de si no filho, aquilo que não conquistou, aquilo que não fez. E às vezes coloca uma cobrança indevida sobre o filho, que ao invés de ajudar, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o crescimento, atrapalha a maturação. Os filhos, eles devem ser criados tementes a Deus. Eu coloquei assim no slide, filho de crente não é crente, porque tem gente que diz que filho de crente não é crente. Eu digo que filho de crente é crente sim, meu irmão, em nome de Jesus. O meu filho é crente. O teu filho é crente. Como eu disse, o Provérbios é um livro de princípios. Se você cumprir o princípio, a tua família, a tua casa, tem tudo para dar certo. Porque quem obedece à palavra de Deus, meu irmão, é abençoado. Tem promessa da parte de Deus. Deuteronômio 28 diz que se você ouvir a voz do teu Deus e guardar os seus mandamentos, as bênçãos vão te perseguir. O fruto do teu ventre será abençoado, a tua casa será abençoada. Então, teu filho é crente? É crente sim. Meu filho é crente, teu filho é crente. Profetiza isso na sua casa. Libera a palavra de vitória sobre a tua casa e sobre a tua família. Estou quase caminhando para o final. Tópico 3.2, o dever dos filhos. Qual é o dever dos filhos? Já falamos, honrar os pais. Agora, o que é honrar? Eu coloquei 3 coisas aqui que diz respeito a honrar os pais. Em primeiro lugar, respeito. Honrar é respeitar. Respeitar os pais. Honrar é respeitar. Provérbios 1:8 diz: filho, não despreze a instrução do teu pai e nem a doutrina da tua mãe. Provérbios 1:8. Em segundo lugar, honrar os pais é obedecer. Colossenses 3:20, Paulo ele diz: em tudo seja obediente aos vossos pais. É o princípio da obediência. Obedecer. E em terceiro lugar, escolhas acertadas. Escolhas acertadas. Se tem uma coisa que alegra o pai é quando o filho faz escolhas que estão de acordo com aquilo que o pai lhe ensinou, com os princípios que ele aprendeu em casa, que ele aprendeu no seio da família. Escolhas acertadas é uma maneira também de honrar os pais. É quando você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu com os seus pais. Lembrando que estamos falando de uma família cristã. Em segundo lugar, o dever dos filhos, cuidar da mãe viúva. 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 3. Paulo fala sobre isso porque na igreja de Éfeso alguns problemas aconteceram acerca disso.
Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer que a viúva só deve ser inscrita se ela for verdadeiramente viúva. Ele vai especificar no versículo 4. Ele vai dizer, se ela tiver filhos e netos, que eles aprendam a exercer a piedade e cuidar da sua mãe. Ou seja, Paulo estava cuidando de um problema dentro da igreja. Tem muita gente que gosta de ficar encostado, né, irmão? É verdade, né? Tem gente que gosta de se encostar, né? Se conforma, aqui está bom, aqui está tranquilo, aqui tá favorável para mim, não vou sair daqui. E às vezes a pessoa nem precisa, mas fica ali encostado naquele lugar. Mas não, aqui Paulo está exortando. Ele está dizendo, olha, os filhos e os netos devem aprender a exercer a piedade e a cuidar dos pais, a cuidar da sua família. Dever dos filhos. Agora, qual é a abrangência do quinto mandamento? É só a família? Porque eu abordei mais a questão da família como o modelo primário das relações humanas? Não. Paulo ampliou o entendimento do quinto mandamento, aplicando também a senhores escravos, empregados e patrões, né? Tudo isso, claro, empregados e patrões, senhores escravos, servos de Cristo no contexto de Efésios 6. Agora, a gente pode enfatizar aqui que mesmo que ambos não sejam servos de Cristo, o amor deve reger todas as relações. Romanos 13:8, Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E mais embaixo ele vai dizer, quem ama o próximo cumpriu a lei. Agora, sabe o que é interessante? Que muita gente acha que servir a Deus está só nas quatro paredes do templo, né? Está só no momento do culto, não, mas servir a Deus, adorar a Deus, né? Adoração a Deus é um estilo de vida, meu irmão, não é um momento no culto, não. É um estilo de vida. Lá na sua família, a igreja começa lá na sua casa, lá na sua família, lá começa a igreja. É lá que você começa a adorar, é lá que você começa a ser exemplo. É lá que você começa, é no teu trabalho que você manifesta a sua fé, que você manifesta que você é cristão. É no teu trabalho, no relacionamento com o teu patrão, no relacionamento com o teu empregado. É isso que é ser adorador, ser servo de Deus. Aonde você for, você é servo de Deus, você é adorador. Porque ser adorador e ser servo é um estilo de vida. A pós-modernidade tem invertido valores e princípios, né, que regeram nações que se mantiveram de pé durante o curso da história. O quinto mandamento nos alerta a defender as relações familiares para que tenhamos um futuro. Meu irmão, das famílias depende o futuro, né? Se você tirar todo esse conceito de família, todo esse ensinamento bíblico sobre a família que mantiveram as civilizações, as maiores civilizações de pé, se a gente tirar tudo isso aí, a gente não vai ter um futuro. E é por isso que, aqui na finalização, aqui na conclusão, eu quero declarar para você que talvez ouviu essa palavra e está dizendo assim, pastor, eu ouvi a palavra que o senhor ministrou, mas eu venho de uma família desfeita, de uma família destruída. Eu quero dizer para você que não é porque você veio de um casamento que não deu certo, de uma família que não deu certo, que você não pode construir uma família próspera e uma família onde você pode ensinar os teus filhos os princípios da palavra de Deus e que eles venham ser bênção para essa sociedade. Que Deus abençoe você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Recebemos aqui, através da vida do pastor Jean Douglas, uma palavra edificante para a nossa vida. Mas antes de terminar, antes de liberar uma palavra profética para a sua vida, eu quero parabenizar todas as mamães pelo dia de hoje, né? Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Você, mamãe, você que tem recebido essa missão tão linda, tão importante, tão nobre que Deus tem te confiado, essa missão tão rica, né, de gerar, de produzir, e que você possa desfrutar de um dia abençoado, mesmo com tantas restrições que a gente tem, mas que você possa receber o carinho dos seus filhos, que você possa receber o carinho da igreja, nosso reconhecimento por esse papel tão rico que você exerce. Então, fica aqui o meu beijo, o meu abraço a todas as mamães, a minha mãe, né? Vou citar aqui algumas aqui, representando todas, né, que eu posso aqui. Então, eu quero dar um beijão para minha mãe, Irene, a minha esposa, Josiane, a pastora Elisete Malafaia, pastora Albertina, pastora Antonieta. Então, eu queria que, citando o nome dessas mamães aqui, todas as mamães aí sejam representadas e se sintam também abraçadas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
que o Senhor te dê um dia abençoado, um dia de vitória, e que se cumpra a palavra que nós temos declarado aqui nesse altar. Nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua casa. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.